Olá meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, esteja tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz. Então vamos continuar a nossa rosa, o nosso projetinho da rosa. Eu ainda não bordei as folhas, não tive tempo, mas até o final das aulas eu quero bordar e trazer prontinho para vocês verem como é que ela ficou toda bordada, né? Mesmo para vocês tirarem uma ideia, ok? Então, agora vamos bordar as pétalas, né? Então, meninas, as pétalas. As pétalas, tanto faz. Se eu começo a bordar daqui pra cá ou daqui pra lá. Ao meu gosto, eu prefiro pegar daqui do meio pra beirada da pétala. Mas hoje eu vou bordar ao contrário, né? Eu já bordei várias assim, né? Então hoje eu vou bordar ao contrário para vocês verem como também dá certo. Eu acho mais fácil ainda aqui, porque eu venho controlando o escuro pro claro, né? Mas isso assim, é o meu gosto, né? Mas hoje também vamos bordar ao contrário para vocês verem como é que fica. Eu fiz algumas marcaçõezinhas aqui, né? Só para eu saber uma parte mais escura que tem ali, que eu quero bordar, dar um formato diferente nessa rosa. Brincar um pouquinho com as cores, né, meninas? E então é isso. Aí eu vou passando para vocês o número dos fios conforme eu for bordando. Bom, para quem está chegando agora no vídeo, né? Temos bastante iniciantes, temos bastante amigas novas que estão se inscrevendo. Então, meu nome é Soeli, que é o nosso cantinho do bordado. Então, né? Puxa uma cadeira, senta, pega o seu fio, sua agulha, né? Pega o seu bastidor. Lembrando que lá no grupo do Facebook tá disponível o risco para vocês bordarem, né? É só entrar lá, vocês pegarem lá para bordar. E vem bordar junto com a gente, né? Separa um cafezinho, separa uma água lá. E é tão gostoso, né? Esse momento, eu sempre falo assim, porque é um momento assim, meninas, que eu quero que quando vocês forem sentar para bordar, é aquele momento que vocês tenham para vocês, né? Eu acho assim que, principalmente nós mulheres, né? Temos casa, tem filho, tem problema, a gente sempre tem 1 milhão de coisas acontecendo, né? Eu, pelo menos, na minha casa é assim. Raramente, assim, não tem nada acontecendo, né? Sempre tem alguma coisa acontecendo. E aquele negócio que a gente pode ter 10, né? Mas no final das contas, vai sobrar para quem? Vai sobrar para nós, né? E nós merecemos ter durante o dia pelo menos 1 hora ou uma meia hora, né? Pra gente se dedicar àquilo que gosta e para quem gosta de bordado, então a meia hora para se dedicar ao bordado. Aquilo para não pensar em nada, simplesmente só bordar e apreciar, né? O trabalho, apreciar aquilo que a gente está fazendo. Ok, meninas? Então eu vou iniciar e vou estar mostrando para vocês já o início, também para quem tá chegando e quem tá aprendendo, né? Quem já sabe, eu já ensinei. Então, vamos primeiro prender o fio, né? Então, eu deixo ali uma pontinha. Pode iniciar com nozinho, não tem problema também, tá, meninas? Esse aqui até eu posso fazer com nozinho, porque como eu vou aplicar. Mas aí eu já quero ensinar, então puxa devagarinho, aqui tá a pontinha, ó, e puxa devagarinho ali. Então eu puxei aqui, olha, ele já começa a descer, eu sei que o tecido já encostou, o fio já encostou no tecido. Aí eu vou passar para baixo novamente. Ó, tá vendo que eu puxei, ele desceu ainda, porque ele não tá firme ainda, né? Então eu venho aqui mais uma vez, ó, encostou bem o fio, você já percebe que encostou. Eu desço, às vezes o fiozinho ele enrosca ali, e eu subo novamente. Aqui eu já venho aqui aonde eu vou começar. Então, perceba que aqui agora, olha, eu tô puxando, ó, e a pontinha continua lá, porque agora ele prendeu, ó, tá bem presinho. Essa pontinha eu venho aqui, corto fora e sumiu, ok? Então, agora vamos começar a bordar a nossa rosa.
Então, eu vou começar de baixo para cima. A cor que eu estou usando, meninas, é o número 26, tá? Vai ser uma sequência desse rosa, tá? É um pouquinho, os números um pouquinho menor e um pouquinho maior, tá? E aqui, como eu já tinha marcado, então aqui eu vou colocar algumas cores, tá? Mais fortes e depois eu venho para as mais claras. Então, aqui eu vou pegar... Aqui, olha, vejam que lá no risco ele vai ter aqui, né, a direção do ponto, né? Então, esse aqui é a direção do ponto, olha como que o ponto vai andar, tá? Vocês podem até marcar no tecido maior aqui. Eu marco um pouquinho porque eu já sei para que lado que vai, né? Mas se vocês tiverem um pouco de dificuldade, é só anotar ali, depois vai bordar por cima, na hora dela, né? Depois, final, não aparece nada. Então, vamos lá bordando. Então, eu dou aqui meu primeiro ponto. Aqui eu vou pegar mais ou menos nesse biquinho aqui no meio desse bico. Lembrando que é pintura em agulha, meninas, tá? Lembrando também que eu tô bordando só com fio, ó, só tem um fiozinho aqui na agulha, tá? A outra pontinha tá aqui, ó, tá? Então, é só um fiozinho. E venho colocando um ponto longo, outro ponto curto, um ponto longo, ponto curto, e vou fechando. E vou seguindo o risco. Aqui são algumas partes escuras, assim, né? Que é onde vai dar a claridade, onde vai dar, ó, a sombra, né? Eu achei que ficou linda as folhas. Aqui agora eu vou subindo um pouquinho. E assim, meninas, se vocês puderem, vão assistindo o vídeo inteiro. Porque às vezes eu lembro de alguma dica, né? Ou eu vou usar algum truquezinho, alguma dica aqui no meio do meu bordado. E daí eu vou falando durante o bordado. Então, se vocês tiverem um tempinho aí para assistir todo o vídeo, ok? Então, agora, por enquanto, eu vou deixar esse fio aqui um pouquinho de espera, tá? E agora eu vou pegar uma outra cor. Eu virei um pouquinho o bastidor, tá, meninas? Para facilitar eu bordar. E agora eu vou bordar o número 31. Ok? Então, aqui tá o número 31. É um pouquinho mais escuro do que o 26, tá? E eu vou vir bordando essa outra ponta. Eu já prendi o fio.
Essa cor ela vai mais ou menos até aqui assim. Agora eu vou terminar o fio e eu já volto. Agora eu vou estar bordando o número 25, que é um tom de rosa mais claro. Eu vou fazer primeiro essa parte cá e depois eu vou trabalhando pro lado de lá. Lembrando que é um curto, um longo, um curto, um longo. Aqui, às vezes, também já pode dar um pontinho na cor anterior para dar uma pequena mesclada, só para não ficar aquilo de soco de uma cor para outra, né? Como a gente costuma dizer. E aqui eu vou bordando. Sei que no começo fica muito estranho as cores, né? Mas depois ele faz todo sentido. A pintura em agulha é assim mesmo. E sempre são muitas cores, né? Vou colocar mais um ponto. E agora eu vou bordando. Opa! Desculpa, eu acabei batendo aqui. Eu vou pegar meu lápis. Eu vou bordando essa parte mais clara, mais ou menos até aqui assim, ó. Aqui me faltou um pontinho. Então, mais ou menos até aqui assim. Agora eu termino a cor e vou trocar a cor.
Agora eu vou pegar essa cor aqui, né? Que era o número 26, né? Que eu bordei ali. Ficar mais um pontinho aqui. E vou vir bordar mais ou menos aqui assim, tá? Vou fazer uns pontinhos aqui. Mas como o meu fio tá aqui, eu posso passar direto e vir aqui, né? Porque depois eu vou vir bordar e eu prendo, mas eu acho ainda que fica muito espaço. E o meu medo é que o fio acabe soltando, né? O ponto fique solto de cá depois, né? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui no meio de um pontinho aqui, ó. Ou dois, dependendo, né, a distância. E aí, assim, eu caminho com meu fio até aqui, né? E agora eu começo a bordar aqui normalmente. Porque até eu terminar, voltar de novo, esse aqui eu acho que compensa mais, faz menos nó, né? E depois no bordar, vai bordar por cima, o fio aqui fica preso e o de cá também vai ficar preso, bem legal. E aí aqui a gente vem bordando. Novamente, ponto longo, ponto curto. Esses truquezinhos, essas coisas, meninas, vocês podem usar em todos os bordados, tá? Não é só nesse aqui. Ok? Então, agora eu vou trocar a cor e já volto. Ok? Então, vamos continuar. Agora eu vou vir preenchendo essa beirada com a cor 25, que é essa aqui bem clarinha que a gente fez.
Então, fechei a parte. Agora eu vou pular pro lado de cá. Então, vamos lá. Aqui também, se eu achar que tá muito longe, eu venho aqui, olha. Faço um pontinho para não ter que terminar o fio e voltar. Mais um pontinho, caminhei com o meu fio até aqui. E depois, quando eu bordo, tudo isso fica escondido. E aí eu venho bordando. E bem que quando é uma peça assim que vai depois fazer o acabamento, né? Aí não tem problema que ela fique os nozinhos atrás, né? E se ficar os nozinhos também tá tudo certo. Eu tô aqui bordando, tava olhando meu choinho ali, que é o meu cachorro. E ele é grande, né? Ele é uma raça porte grande. E aí eu precisei levar ele fazer uns exames hoje. Ele acho que tá com problema de gastrite. Por estresse também, né? Quem que não anda estressado hoje em dia, né? Todo mundo tá estressado, até o cachorro tá estressado, coitado. E aí E ele é um cachorro que ele nunca sai de casa, né? Banho e tosa tem o pessoal que vem em casa fazer. Antigamente era eu que fazia, mas agora ele engordou, ele tá muito pesado. E aí precisou levar no veterinário, né? Fazer os exames. E aí eu parei de dar banho, então eu tenho o pessoal que vem aqui e dá banho, já tosa, deixa prontinho. O veterinário também, quando precisa, vem em casa, eu tenho a veterinária nele. Só que daí os exames tinha que ir lá no hospital, né, veterinário, para fazer. E foi um baile, né, porque primeiro porque ele é grande, outra porque ele é pesado, ele pesa mais de 25 quilos. Então eu esqueci de pedir para pesarem ele lá, mas enfim, né. E aí já foi um baile, né, colocar na caixinha para levar e tudo mais, né. E aí chegando lá, eu digo, se ele vai estranhar, e aí sempre tem mais cachorro, né? Eu digo, isso não vai dar muito certo. E eu fiquei muito preocupada, eu quase não dormi essa noite. E me preocupei à toa, porque ele se comportou tão bonitinho lá, ele foi tão comportadinho assim. Até o pessoal tava elogiando. Nossa, que bonzinho, que ele é tão comportadinho. Mas também ele cheirou a clínica inteira, ele levantou agora, porque ele chegou e foi dormir, de tão cansado que ele estava, tadinho. E ele cheirou praticamente a clínica inteira, né, o hospital inteiro lá, imagina, né, quantos cachorros lá não passa por dia, né. E ele queria saber todos que tinham passado. Mas foi muito engraçado, né, graças a Deus deu certo. E é tão bom, né, quando tudo dá certo. Igual ele tá passeando ali, digo, já acordou, descansou já do passeio. E aí eles são que nem a gente, né? De vez em quando também precisa, né? Fazer uns tratamentos, né? Uns check-up e tudo mais.
Eu vou terminar o fio, meninas, e já volto. E eu vou continuar com a mesma cor, com o 25, ok? Vocês vão escutar um barulho de uma serra, tá, meninas? Mas é que o vizinho da frente tá em reforma. E aí não tem como, né? Já faz dias que eles estão ali fazendo umas reformas. Daí fica esse barulho de serra. Faltando os pontinhos, a gente volta colocando. Vai jogando um pouquinho mais lá pra cima. Ok? E não precisa mais. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui? Por que eu coloquei esses escuros, né? Aqui, lá e aqui. Então, esse mais escuro aqui é como se fosse um movimento, né? Da pétala. Porque assim, se eu vim aqui e colocar, digamos aqui na beirada, só o claro, só o 25, ele fica uma coisa reta, assim. Aquilo que eu digo que fica chapado, sabe? E assim não, assim vai ficando com movimentos, né?
Claro que depois de terminando o bordado, aí eu posso vir ainda e colocar um pouquinho mais, eu estar aqui ainda colocando um pouquinho mais talvez do escuro, né? Aí a gente vai brincando com as cores. Nossa, que carro barulhento. E eu sento aqui perto da janela, porque aqui é o lugar mais claro da casa, né? Só que tem o barulho da rua, né? Então, e aí aqui depois a gente pode vir brincando um pouquinho mais com os escuros, né? Mas por enquanto eu vou deixar assim, tá? Vou bordar só aqui mais um pouquinho desse claro e aí eu paro. E o que é legal a pintura da agulha é isso, né? Que a gente pode estar sempre brincando com as cores, né? Aqui em vez de rosa pode ser vermelho também os tons, né? Aí vocês vão seguindo assim mais ou menos esse padrão que eu, né, tô passando para vocês. Pode ser lilás também, né? A cor que vocês quiserem colocar. Vocês vão olhando mais ou menos e vão só modificando as cores, né? Acho que aqui já agora deu. Eu vou terminar o fio e vou trocar a cor. Bem, agora eu vou pegar a cor número 24. É bem clarinha, rosa, muito, muito, muito claro. E vou começar aqui na beiradinha. E vou mesclar um pouquinho aqui. Mescladinho aqui.
Então, aqui o que que a gente trabalhou? A gente trabalhou a parte clara da pétala, né? Então, aqui a gente tem, né, o trabalhado da beira da pétala, que nós temos o meio, né, que normalmente é uma parte mais clara, né? E agora a gente vai trabalhar mais o miolo, né, parte do miolo. Aqui ainda ficou um pedacinho, né, para terminar, que é uma área mais escura. E aí a gente vai, digamos assim, indo pro miolo, né? E então aqui já tem daí o início, né, da outra pétala, então eu vou mudar a cor e já eu volto. Então agora eu vou voltar a bordar aqui, ó, essa pétala final aqui, né? Então, vocês observem que aqui eu estou usando um tom bem escuro, né? É que vai fazer a transição de uma pétala para outra. Por quê? Porque na outra eu vou utilizar uma cor mais clara. É como se essa pétala estivesse por cima dessa, né? Então, aqui, essa aqui eu tô usando o número 33.
Ok? Vou terminar o fio e já volto. Bem, meninas, então vamos continuar. Continua com a mesma cor, não troquei. E vamos preenchendo. Ok, meninas, então vim até aqui o final, né? Estou voltando preenchendo, pra ir mais rapidinho, né? Senão também fica muito enjoativo. Mas aqui eu não vim fechando muito, tá?
Agora eu vou terminar o fio. Bom, e agora eu vou trabalhar com uma cor mais escura um pouco, que é o número 59. Ele é bem escuro. Eu vou pegar aqui. E aí eu venho fechando aquelas falhas que eu deixei na carreira anterior. Início do bordado sempre fica um pouquinho estranho, né, meninas? Mas depois já vai, tudo vai se ajustando. Daí, conforme vai bordando em volta, né, o que bordou aqui ajustou. Caso vocês tenham bordado inteiro e não tenham deixado essas falhas, né, que eu costumo dizer, pode bordar por cima mesmo, tá? Não aparece, pode ficar cegadas. Aí vocês só vêm colocando os pontinhos por cima, porque esse aqui vai servir pra gente escurecer, né? Mas eu não quero escuro, muito escuro aqui ainda, né? Ok? Então, aqui vocês já percebem que a gente veio de um claro, né? Trabalhando aqui um pouquinho, e aí a gente foi para um mais escuro, né? É claro que, meninas, aqui olhando, né, por enquanto, então a sensação que dá é que esse branco aqui tá muito branco, né? Conforme a gente vai bordando as pétalas em volta, ele vai ajustando isso aqui, tá? Porque ele vai seguindo o padrão aqui, né? Então, na próxima aqui, ele também vai ter um padrão aqui mais claro, né? Mais ou menos aqui assim, é um padrão mais claro. E aqui, ele vai ter um padrão mais ou menos aqui assim. Desse claro, né? E em volta das cores escuras. Então, uma coisa vai combinando na outra. O que ficou muito chapadinho demais, depois a gente vem colocando mais alguns pontos, né? Dando ali uma clareadinha, né? Entre meia, porque veja que ele ficou só escuro, aqui ele tá claro, mas aqui ele está todo escuro, né? Mas isso daí depois. Aí, mais por último, assim,
Aí a gente volta corrigindo, colocando um pouquinho do mais claro entre meio e o mais escuro, né? Para dar assim, digamos, uma luz, né? Mas isso daí fica mais pro final do bordado. Então agora a gente segue, né? A próxima pétala que eu vou bordar vai ser essa aqui. Aí então eu já viro, né, o bordado. E aí a gente já pega nessa pétala aqui. Eu vou bordar várias pétalas junto com vocês, tá? É claro que essa aula vai ter várias aulas, né, meninas? Porque pintura em agulha, ele é demorado mesmo para bordar, tá? Aí depois as pétalas mais de cima, daí eu vou mostrando para vocês como que foi que eu bordei. E aí a gente vai, eu vou bordando e depois já vou trazendo pronta e só explicando como que eu bordei, ok? E aí o miolo a gente borda junto, mas essas duas ainda eu vou estar bordando com vocês, que eu quero que vocês aprendam bem essa parte primeiro, tá? Então, meninas, espero que vocês tenham gostado da aula. Agradeço vocês ter ficado até o final do vídeo. Lembrando, deixa lá nos comentários o que vocês estão achando das aulas, se estão gostando, se vocês estão ficando com dúvidas, né? Daí curtam, comentem, compartilhem, né? Manda para as amigas se estiverem gostando, né? E até a próxima aula.